IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Com a prece que abrirá a nossa conversa a cargo da co-apresentadora Nara Carloni, estendemos o nosso abraço fraternal a todos. Divino Mestre e Senhor Jesus, ao iniciarmos a nossa conversa com aqueles que se sintonizarem com a divina essência dos Teus ensinamentos, formulamos a Ti as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que se propõe realizar encontre nas mentes e nos corações de quanto nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos, todos nós, possamos recolher a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, do amor, fazendo-nos repletos das mais sublimes realizações do Espírito imortal, muito especialmente nestes tempos de pandemia que nos fustiga as mentes e os corações. Abençoa-nos a todos, Divino Médico e Amigo. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já deixamos o nosso prezado ouvinte Márcio Rubens Del Monte de São Paulo, capital, avisado de que a resposta à sua pergunta será ouvida hoje. Mas, Nara, é preciso que, no tempo que nos é concedido, falemos um pouco sobre atendimento fraterno. Você acha que todo mundo já sabe do que se trata? Todo mundo não, mas muitos pensam no Espiritismo justamente como fonte de soluções espirituais para todos os males humanos. Mas é preciso esmiuçarmos muito sobre o atendimento fraterno, como atividade que há de ser levada muito a sério na casa espírita. É verdade. Convém explicar um pouco mais sobre essa modalidade de atendimento, que irmãos nossos, dotados de caridosa boa vontade, se dispõem a fazer em favor de quem procura as casas espíritas em busca de solução para suas dores e aflições, quase sempre tormentosas. É pelas razões aqui aduzidas, caros ouvintes, que ao atendente fraterno é indispensável o conhecimento do Evangelho de Jesus, cabendo a ele ouvir com caridosa paciência, sabedoria o seu paciente, para só depois dizer-lhe que não pode fazer nada em seu favor, senão convencê-lo de que é a ele mesmo que compete curar-se. É então que lhe deve passar a receitinha dos 3 itens infalíveis, que ele mesmo deve ministrar-se. A receitinha, se me lembro bem, e julgo possível que aqueles que nos ouviram em oportunidades anteriores também se lembram, tem como primeiro item o perdão até aos inimigos. É a tal?
É a tal. Seu primeiro item é mesmo o perdão. E vejam bem, meus caros ouvintes, que há sempre aqueles que torcem o nariz quando ouvem do atendente caridoso a recomendação de perdoar, como primeiro grande remédio. Mas eu tenho mesmo que perdoar? O atendente, por sua vez, com paciência, boa vontade e muito amor, há de expressar com muita firmeza: sim, meu caro irmão, assim nos ensinou Jesus, que além de nosso amigo incondicional, é o maior dos médicos. Mas é preciso também que seja explicado por que o perdão cura. Sim, e é quando o atendente deve mesmo deter-se em convincentes esclarecimentos sobre por que o perdão cura. E vamos ponderar aqui que só pela eliminação de substâncias tóxicas que circulam pelo nosso corpo, enquanto remoemos sentimentos de ódio, de malquerença, atingindo principalmente o cérebro, que é o órgão principal a comandar todos os demais, só por isso somos forçados a chegar à conclusão de que já é um ótimo resultado do tratamento pelo perdão. Vamos chamar agora o nosso momento musical para reflexões. Será ótimo, e a música programada para hoje tem muito a ver porque intitula-se Apacenta as Ovelhas. A autoria é de Marisa Nalini e Ana Lívia Nalini. As vozes são de Ana Lívia e Adail Couto. Vem sentir o que eu senti quando descobri que o amor é a fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda da regra de ouro, tesouro real, num banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas o amor e ilusão que o vento arrasta como folhas secas caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes da harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando teu ser. Deixa sentir-te que és Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário repetir. Eu sei que me negarás, mas findo aquele momento, à frente tu seguirás. Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Te dei a minha vida
sempre te amarei. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. O Espiritismo sempre deixou bem claro que primeiro devemos buscar o tratamento da medicina humana. Até porque, Eurípides, e aqui pedimos muita atenção, que a intervenção dos benfeitores espirituais, muitos deles prenhes de experiências que a medicina terrena lhes tenham acrescido ao prestimoso patrimônio fraternal, há que se dar não como embaraço ao necessário remédio redentor que uma enfermidade representa para o paciente, mas como despertamento da consciência. Primeiro, então, devemos entender que a enfermidade nos acomete como consequência dos nossos desvios de conduta. Precisamente isso. Daí a necessidade de procurarmos o médico para, só depois de muitas e frustradas tentativas, é que devemos nos convencer de que é chegada a hora de contarmos com a intervenção dos bons amigos da espiritualidade especializada. Mas existe ainda um outro ângulo de interesse das nossas ponderações aqui. É o dos nossos irmãos que agem ao contrário, não? Sofrem, mas resistem em comparecer a um centro espírita, não existem? Com certeza, resistem mesmo à ideia de recorrer aos recursos espirituais. Esquecem que Jesus é um espírito que eles mesmos evocam quando as correias apertam. E um dia, depois de fracassadas tentativas nos meios convencionais, às vezes, porque ouvem de algum amigo bondoso o aconselhamento: fulano, já que você esgotou todo o recurso que lhe parecia aplicável ao seu caso, que tal passar a considerá-lo como problema espiritual? Isto é, como enfermidade presente em órgão do seu corpo, mas com raízes espirituais. Há uma realidade sem questão, Nara. É preciso que todos entendam que em todo tempo mesmo, inclusive enquanto o nosso corpo dorme, estamos em parceria com entidades invisíveis. São os espíritos que se afinizam conosco. São irmãos nossos desencarnados que a nós se vinculam por força de sintonia mental, permitindo que persigam e se vinguem daqueles que, na sua conduta moral, ainda se pautam pela invigilância, como advertiu Jesus. E pior, não é? A maldade que eles nos fazem não são apenas de ordem mental. Não. A maldade que nos fazem, que começa por nos incomodar a mente e o psiquismo com as piores implicações desequilibrantes, acabam por afetar também os nossos órgãos físicos, justamente naqueles que correspondem às áreas psíquicas afetadas. Pelo que nos foi dado saber, parece que atrás disso há motivos muito maiores. Há, com certeza, motivos muito maiores. É que oramos, perdoamos, e aqueles espíritos que nos perseguem e se vingam da maldade que praticamos contra eles em vidas passadas, de tanto receber de nossa parte ondas psíquicas recheadas de bondade, de carinho, de amor, enquanto lhes perdoamos, orando a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, pedindo em seu favor, vão mudando seu pensamento a nosso respeito. E parece que chegam a assumir nova convicção, não? Não é que o fulano que tínhamos como mal até que é bom? Isto é uma lógica das leis naturais. É porque foram fortemente influenciados pelos novos influxos mentais.
Bem, a propósito, Nara, vou ler um texto em que o espírito André Luiz, no seu livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, página 164 da 28ª edição da FEB, nos informa. Paulina falava dirigindo ao seu pai enfermo: Papai, a lição de Jesus recomenda nos amemos uns aos outros. E mais adiante, daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Perfeito. E até podemos completar. Na mesma obra de André Luiz, no mesmo capítulo, ele diz: o pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. E continua para dizer que, por conta disso, a mãe de Paulina, lembra o personagem, a mãe de Paulina se encontrava recolhida a um hospício, ralada de angústia. Por quê? Porque só emanava da mente do marido, que estava gravemente enfermo numa cama, maus pensamentos a respeito dela. Que todos saibam que, a par dos efeitos danosos da maldade espiritual que vinham exercendo, o sofrimento que advém deles consistem também no objeto de resgate, justamente conforme a natureza da falta cometida por parte das vítimas, entre aspas, porque perante a lei de Deus não existem vítimas. Sim, e é quando dizemos que, alcançado o discernimento por força do conhecimento, pode-se dar parabéns a todos. Agora, todos se veem como irmãos, filhos do mesmo Pai, igualmente merecedores da celestial misericórdia. Que bom, hein? E como aqui estamos tratando de atendimento fraterno, essa tão importante atividade da Casa Espírita é de elevada importância, especialmente no trato das perturbações e enfermidades espirituais. Aqui estendemos a referência aos atendentes fraternos das casas espíritas, o extraordinário valor do conhecimento das leis que nos regem a vida, tais as reveladas pelos luminares espirituais, quer pela obra básica da doutrina dos espíritos, quer pelas demais obras que constituem o Pentateuco do Espiritismo. E é de se considerar para esse fim, especialmente, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, subsidiados necessariamente pela obra denominada O Céu e o Inferno, obviamente depois do básico indispensável, que é o Livro dos Espíritos. De fato, e não estaremos exagerando se dissermos que eles constituem bibliografia que, por sua vez, deve ser subsidiada por obras elucidativas e até práticas, quer de autores espirituais como André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, que nos são trazidas pela psicografia de Chico Xavier e de Valdo Pereira Franco, quer daquelas também de caráter teórico e prático de ilustres autores encarnados. Muito bem, a esta altura da nossa conversa é chegada a hora do nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do espírito de Duck Ellington, pela psicografia de Jorge Rizzini, na voz de Cláudia, Felicidade. Um sonho acalentei desde criança, me iluminava então a esperança de um dia conseguir no meu país, ou mesmo na Europa, ser feliz. A vida aqui na terra desilude,
sonho se desfez na juventude, pois só vaidade, ódio, orgulho e dor eu vi no nosso mundo sofredor. Não cresce aonde existe o mal. A humanidade, quem desejá-la ouça bem. Na terra passa civil bem, pois há de tê-la integral no vasto mundo espiritual. Felicidade é uma planta original, não cresce aonde existe o mal. A humanidade, quem desejá-la ouça bem. Na terra passa civil bem, pois há de tê-la integral no vasto mundo espiritual. No vasto mundo espiritual. No vasto mundo Retomamos o assunto evocando o caso citado da mocinha arrependida. Sim, vamos a ele porque é muito importante para o nosso convencimento. Não bastasse o sofrimento que lhe impunha o terrível arrependimento de que padecia, é preciso aqui que façamos referência ao frustrado atendimento fraterno de que ela foi objeto, não obstante a boa vontade, a dedicação, a humildade e a maneira amorosa como ela foi atendida. Por que então o atendimento se fez frustrado? Porque, infelizmente, do fato de o atendente não possuir o conhecimento mínimo necessário da doutrina espírita para o exercício da delicada função, ocorreu grave recrudescimento do mal que afligia a paciente, por conta da maneira como lhe coube interpretar a orientação dada. Seria como a influência do que diz um profissional da medicina, um clínico geral, um psicólogo, um psiquiatra? Exato. Lembremos que, assim como um médico do corpo, um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta exercem assenhoramento sobre o paciente que atendem, impondo-lhe crer verdadeira a sua opinião. Tanto podem tranquilizar quanto causar inquietação no paciente, dependendo do que lhe falam. Então, em se tratando de atendimento sobre questões do espírito, a coisa se torna muito mais séria. Fica assim, um tanto mais grave.
exatamente pela ideia de transcendência espiritual que passa um atendente fraterno numa casa espírita, que assenhora-se do paciente. Por isso é que dizemos que ali o expediente requer, além de boa vontade, honestidade, caridade e amor, a precisão das informações de quem atende. E aqui, meus caros, entre os casos práticos que se nos oferecem como esclarecedores exemplos, está o da mocinha a que nos referimos. Com seus 17, 18 anos, cometera aborto de que mais tarde veio arrepender-se profundamente e por isso procurara atendimento fraterno em entidade que o momento indicava preferível não fosse informada. Parece que ela afirmou que o atendente demonstrara a maior disposição, boa vontade e muito amor quando a atendia. Sim, disse ela que a ação foi caridosa e de muito boa vontade, mas pelo que resultou, ficou evidente que o atendimento se prejudicou por falta de conhecimento mínimo indispensável. Os benfeitores espirituais devem ter feito o que puderam a favor dela. O que ocorreu, todavia, foi que ele a aconselhou, ainda que com a maior boa vontade e muito amor, a que se resignasse, aceitando as consequências de seu ato criminoso, que foi o aborto, lembrando-lhe o que nos ensina o Evangelho. Minha filha, a lei de Deus é de consequências, de causa e efeito, de ação e reação. Todos os nossos atos têm sua posterior repercussão segundo a sua natureza, e é de nossa obrigação moral aceitar as consequências com resignação. E ela deixou o local convencida de que nada mais lhe restava fazer pela sua paz, já que a lei é implacável. Devemos entender, então, que eles concordavam que é verdade que fazemos o que queremos e que somos responsáveis pelo que fazemos. Mas existem alternativas justas para redirecionarmos o nosso depois, não é verdade? Sim, tanto é verdade que a face das leis divinas que deve ser considerada em ocasião como aquela é a do perdão ao filho que retorna à casa paterna, principalmente pela força do arrependimento. Arrependeu do mal feito? Parabéns! E o arrependimento basta para a redenção dos nossos delitos? Não. Vamos nos lembrar aqui que são 3 os passos necessários. Percorramos os 3 passos e estaremos certos das razões da justa compensação própria das leis de Deus. E justas como são, concederam-nos a chance de resgatarmos até mesmo os mais escabrosos débitos. E começa pelo indispensável esclarecimento, pelo conhecimento, como nos afirmou Jesus, nos fará libertos. Então, Eurípides, é fundamental que sejamos explicados onde está a solução efetiva para a nossa libertação. Ora, Jesus nos apontou com divina sabedoria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É então que nos convencemos de que somos obrigados a conhecer as leis que nos regem o destino, libertando-nos das dores e aflições, ao mesmo tempo que podemos fazê-lo aos semelhantes. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870.
Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Voltando lá na questão da transformação moral, é bom que falemos dos passos que nos farão livres. Já o dissemos, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo, a expiação. O terceiro, a reparação. E quando nos arrependemos, eis que estamos prontos para irmos na direção da redenção. É aí que lembramos de novo do espírito André Luiz, ainda pela psicografia do Chico, desta vez no livro Ação e Reação, onde ele diz: nestes embates alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei, que ordena seja mantido o bem de todos acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. E é o bastante para nos convencermos de que a mocinha do aborto, na verdade, merecia parabéns por haver se arrependido do que fizera. Perfeitamente. A Deus não importa o que fizemos, mas o que devemos fazer. Há mais casos a serem relatados sobre atendimento fraterno? Pelo menos mais um no qual o paciente se submetia a intensos sofrimentos. Moço detentor de avantajada capacidade de trabalho e inteligência, chegou a tal nível de perturbação que se viu impedido de trabalhar, sofrendo de insônia, de inapetência e até de desorientação quando caminhava ou dirigia por vias públicas, chegando a ser, por vezes, ajudado por pessoas bondosas que o guiavam até o seu destino. E nos foi contado que tudo lhe adveio da premente necessidade de perdoar alguém, mas não podia fazê-lo, porque não sabia seu paradeiro no exterior para onde se mudara. Dizia ele que quando se muniu de esperanças de solução de seu sofrimento, procurando um atendimento fraterno, na verdade, os teve agravados. Apesar da visível e sensível boa vontade, gentileza e demonstrado amor ao trabalho do caridoso atendente. E tudo isso deve tê-lo levado a acreditar na pessoa que o atendeu? Com certeza, mas a pessoa tida como autoridade em conhecimento e poderes de aliviar-lhe as perturbações, na verdade e infelizmente as aumentou. Porque apesar da demonstrada boa vontade e caridosa paciência, ouvindo com calma e muito amor o seu relato, não estava convenientemente preparada. Desconhecia a doutrina espírita, ofereceu orientações ao paciente sem que o tenha, contudo, aconselhado a mudanças íntimas e transformadoras do seu patrimônio moral. E foi quando lhe foi dito, até mesmo de maneira acertada, que a lei de Deus é de causa e efeito, e por isso haveria ele de suportar o sofrimento da dor do arrependimento. E até mesmo lembrou do que havia asseverado Jesus, quando nos aconselhou a perdoar o nosso desafeto enquanto estamos a caminho com ele. E que se assim não procedeu, cabia-lhe agora exercer a resignação na aceitação do sofrimento, restando-lhe a oração que lhe havia de trazer a paz que todavia não chegava.
porque Tiago assevera para o nosso aproveitamento: a fé sem obras é morta. Deveria ter sido apresentada a receitinha dos 3 itens infalíveis. Qual? O do perdão incondicional, da caridade na sua verdadeira expressão e da fé raciocinada, isto é, daquela fé que se nos instala no íntimo do ser como força viva a afastar-nos dúvidas. E quanto ao perdão que ele dizia não poder estender ao seu amigo, achamos que deveria constituir em expediente cujas emanações mentais, psíquicas, se orientassem no caráter caridoso da atitude dele, independentemente de onde se encontre o destinatário do seu desejo caridoso de perdoar, que poderia estar até em outras galáxias. Com certeza, assim operam as leis da natureza. E o Espiritismo, meus irmãos, aconselha seja acrescentado nas nossas ações caridosas, e isso é repetido nas obras do Espírito André Luiz, o poder da nossa mente como expressão de vontade, de determinação. E tem o atendimento fraterno que recomendar também o culto do Evangelho no lar, não é? São aqueles 15, 20 minutinhos iniciados e encerrados com uma prece de agradecimento por tudo quanto nos compõe o viver, e de súplicas em favor dos próprios peticionários e de quantos eles desejem que sejam atendidos pelas potências divinas. Eis aí importante instrumento a favor da vontade do nosso paciente de beneficiar alguém. Veja o que, no caso da moça em desequilíbrio, além do exercício do perdão incondicional, da caridade e da fé raciocinada, sob balizamento firme de passes e água fluidificada num centro espírita, preces foram dirigidas em favor do espírito, cuja volta a novas experiências na carne fora impedida por aquela que deveria ser sua mãe. E, no atendimento caridoso, foi-lhe assegurado com convicção que ele voltaria mais tarde, se ela o desejasse, e que, em função das salutares emanações psíquicas das referidas preces, aquele espírito, ao invés de tornar-se um inimigo obsessor de quem lhe impediu o renascimento, saberia, em nome do amor, esperar com paciência a nova oportunidade de renascer. Conceber uma criança, se não lhe significasse um ato livre, que adotasse uma, de forma que viesse essa criança a ser verdadeiro filho de um coração amoroso. Se tudo isso lhe fosse inviável, que assumisse trabalho numa creche, onde muitos filhos, entre aspas, poderiam garantir-lhe da maneira mais sublime possível o aproveitamento de sua atual encarnação no cumprimento da divina tarefa maternal. Vamos voltar ao caso do jovem. Ele sofria pela impossibilidade de resgatar sua dívida, que consistia na frustração de um gesto de perdão que o arrasava de maneira inclemente. Mas foi-lhe assegurado que o uso da receita dos 3 itens infalíveis, perdão, caridade e fé raciocinada, acrescida da prática do Evangelho no lar e fluidoterapia, era a solução efetiva do problema que o atormentava, como é solução para todos os problemas humanos, quer de caráter material, quer espiritual. Mas ele achava que a distância que o separava do amigo a quem desejava perdoar era uma invencível barreira, não é? Ele pensava assim, mas foi convenientemente orientado que o exercício do bem, segundo o nosso sincero desejo, não vê distâncias e nem exige que estejamos diante da pessoa que desejamos perdoar.
E a receitinha dos 3 itens infalíveis? A receita foi apresentada e de cujo resultado, mais tarde, ele voltou para noticiar com grande alegria no coração. Foram as orações em favor do seu amigo, que ele queria perdoar e não conseguia. Ele disse que orou muito, conforme foi orientado, repetiu rogativas a Jesus e aos seus emissários bondosos, no sentido de levar ao seu amigo a paz, a felicidade, com possibilidades das mais felizes realizações na vida individual e familiar. E isso lhe deve ter enchido da certeza do dever cumprido. E encheu. Um dia, o nosso herói recebeu de seu primo brasileiro a informação de que seu amigo, ora residente no Japão, havia escrito uma carta na qual perguntava carinhosamente por ele. Emocionado, nada mais lhe restava senão comunicar-lhe haver conquistado novos status psíquico e espiritual, proporcionando agora nova alegria de viver. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Os nossos ouvintes hão de convir conosco quanto à importância de falarmos do Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, porque num mundo de sofrimentos como é o nosso, isso é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante saber que são 4 opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran. Se o associado desejar e se reside no município de Franca, mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do Idefran pode adquirir até os 4 títulos distribuídos no mês e até sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube. Se você reside em outra cidade, informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que desejar. Os associados que residem no município de Franca têm à sua disposição na biblioteca do Idefran mais de 6.000 livros espíritas, podendo, sem qualquer despesa, tomar por empréstimo um livro por período de 30 dias. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornarmos o mundo melhor. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, 16 3721 8282, ou envie um e-mail idefran@idefran.com.br ou utilize do campo próprio no site www.idefran.com.br. E você tem ainda o recurso do WhatsApp 16 98218 8370. Deixamos todos avisados de que continua havendo o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. Como todos são amantes de romances baseados em fatos reais, temos agora um novo e grande motivo para ter em mãos Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance, em texto claro, objetivo,
e de leitura fácil e agradável, foi relançado de cara nova agora pela editora SEAC de Bauru, São Paulo. Está à venda também na livraria do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Adquira-o também pelo telefone 16 3721 8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Diz que 16 3713 0299. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que, pela psicografia de Chico Xavier e contida no livro Claramente Vivos, foi transmitida pelo espírito Marco Antônio Araújo, que, com muito amor, passou aos seus queridos, especialmente à sua mãe, além de informações sobre as condições que o animam no novo plano, expressivo empenho de que hão de se firmar na fé em Deus e na certeza de que todos continuamos juntos, sempre que há amor. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Mãezinha Maura, é a sua prece de amor que espero em forma de bênção. Pensamos que há muito tempo, sem qualquer intercâmbio entre nós. Sei que você e meu pai guardam essa opinião. Entretanto, se é verdade que a saudade é uma força que a gente supõe capaz de paralisar ponteiros de relógio, o progresso nos dá uma impressão de tamanha velocidade nos dias da Terra que 7 anos se nos afiguram apenas alguns minutos. Alegrias de infância, esperanças de juventude, preocupações de estudos, responsabilidades de rapaz que começa a imaginar os planos de trabalho na carreira escolhida, são hoje telas que ficaram dependuradas nas paredes de nossa memória, enquanto a marcha para a frente continua inexorável. Não se admire, mãezinha, se lhe disser que estamos tão juntos, quase como ontem, no mesmo campo do dia a dia. Sei que tudo o que passou depois daquela viagem frustrada, uma enorme sede de refazimento no lar, a licença de 3 dias para a restauração de forças, um carro alugado às pressas, de parceria com um amigo anônimo, e a queda espetacular do corpo físico num acidente impossível de se evitar. Tudo se dissociou como por encanto. Nem meu pai teria um engenheiro filho, nem você teria o filho engenheiro. A lei do Senhor estava em caminho à minha espera. Pormenorizar agora os fatos nas minudências do ocorrido é desnecessário. Encontrei um amigo em Dr. Alberto, um novo pai em meu bisavô Joaquim, um protetor em meu querido avô Araújo e um enfermeiro dedicado no irmão Serapião Ribeiro. Falando com tanta naturalidade sobre o assunto, pode parecer a você que estou fazendo esnobação, mas não é isso. Sofri muito. Hoje, o tempo fez a função do vento sobre um montão de brasas. Aquele fogo de dor cedeu lugar a uma grande paz.
E é com essa paz que respondo a todos os seus escritos de amor fraterno, explicando que estamos hoje mais juntos, que seus ombros ficaram escalavrados de tantas cargas de aflição. E não tenho qualquer dúvida, mas a prece foi a nossa lâmpada acesa, afugentando as sombras. Mãezinha, agradeço tudo que você me dedica em suas páginas de saudade e carinho. Sei que o papai é o nosso amigo de sempre. No entanto, ouço a sua voz me chamando ao diálogo. Creia, mamãe, ninguém está só. Não é determinação de Deus que a criatura viva inteiramente isolada, sem manifestar os próprios pensamentos. É por isso que depois do casamento de nossa Rose, fiquei muito feliz ao vê-la no Centro Espírita Cristão, buscando auxiliar ao seu filho na pessoa dos outros. Ah, querida mamãe, esse é o melhor rumo para a verdadeira consolação. Não julgue que eu tenha vindo para cá fora do tempo, porque o tempo é um contabilista que nunca se engana. Sigamos para a frente. O verdadeiro parentesco nasce no coração de cada um. Aqui na vida espiritual, as diferenças são tantas que não é fácil ganhar a família da terra. As criaturas se apegam umas às outras, segundo as afinidades com que se apresentam. Por isso, mãezinha, venho aprendendo que o trabalho é a outra face do estudo. Não adiantaria conhecer sem fazer. E esse seu exemplo, passando a me procurar nos necessitados, me comove muitíssimo. Sei que você adoeceu depois de minha vinda e que as lutas de serviço aumentaram para nós em todos os setores. Mas peço-lhe pensar, não nos obstáculos já vencidos, e sim que podemos abrigar ideias novas e belas em nossas próprias almas. Não quero dizer com isso que estaremos agindo sem o concurso do meu pai querido, porque de um modo ou de outro ele estará sempre incorporado aos nossos projetos para o futuro. Peço-lhe não interrogar tanto a Deus, porque eu estaria chegando em casa fora das férias. Estaria usufruindo pedaços de tempo que obtivera junto a colegas de serviço e queria descansar ao seu lado e junto da Rose e do papai. Levava comigo vários assuntos para nossos entendimentos. Enfileirara notas, fizera apontamentos. Entretanto, a ordem não era para mim de repouso compulsório, e sim de mudança definitiva. Ninguém pode conhecer o minuto próximo. Por isso rogo-lhe calma e consolação. Não se permita chorar tanto. Fitemos o azul do céu, de almas lavadas pelo sofrimento que nos formou por mestre da vida. Encontrar-nos-emos mais tarde em presença e voz. Por agora, permaneça firme em suas concentrações e em suas preces. Estarei em seu trabalho durante o dia e à noite, quando seu espírito se desprende do corpo, embora ligeiramente, está você em minhas tarefas, como não podia ser de outro modo. Alegre-se, cultive o otimismo e a esperança. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Continuemos contentes, animados e felizes pelas bênçãos de Deus que temos recebido. Tenho estado em suas tarefas e procuro exercitar essa yoga de alegria e de esperança, auxiliando aos nossos companheiros, tanto quanto possível, a desfazer nuvens de apreensões e sombras de sofrimento. Mamãe, diga a meu pai do amor que nos reúne uns aos outros.
Ele estará sempre em meu coração, tanto quanto o seu coração maternal está comigo. Agradeço as flores renovadas à frente de minhas lembranças e agradeço tudo o que faz em meu favor. Em Araguari, as nossas tarefas não se modificaram de essência. Sustentamo-nos reciprocamente. E sou eu quem agradece todo esse imenso amor que recebo. Mãezinha, nosso irmão Acelino ainda não pode comunicar-se através do lápis, mas me pediu dizer à nossa mãezinha, tia Doralice, que ele vai bem até que as forças se lhe refaçam. Se soubessem na terra quanto nos valem na vida espiritual as preces de coragem e de paz, de certo que os nossos entes amados saberiam nos socorrer sem tantas recordações amargas. Estamos em marcha, marcha para a frente. E isso é aquilo de que necessitamos. Seguir sempre adiante, esquecendo o inútil da retaguarda. Desse modo, mãezinha, a paz nos felicitará mais depressa. Agradeço-lhe quanto faz por minha renovação para o bem e prometo-lhe fazer o possível por você quando estiver em condições de receber o privilégio de trabalhar mais para merecer mais trabalho, até que o servir se nos faça a alegria perfeita. Mãezinha, continue avançando, otimista e feliz. Não se desgaste. Atenda às próprias forças. Começamos a trabalhar juntos nas tarefas mediúnicas, e isso quer dizer que não me alterarei por aqui até que você volte. O que desejo possa ser muito para adiante, a fim de que você na terra viva feliz, no máximo tempo, em favor de nós todos. Peço-lhe não registre qualquer falta de notícias minhas, porque coração a coração, vivemos na mesma faixa de sentimentos e ideias, à maneira de duas árvores que se apoiam uma na outra. Abrace a meu pai João com esse respeito no amor que ele cultivou no coração do filho agradecido. Ao Cláudio, Rose e familhinha, o meu afeto constante. E a você, mãe querida, o pensamento e o amor, o carinho e a saudade e esperança do filho, sempre em suas horas, por vida de sua vida e coração de seu coração. Marco Antônio Araújo. A seguir no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje é o nosso prezado ouvinte Márcio Rubens Del Monte, de São Paulo, capital, que terá resposta à sua pergunta. Do ponto de vista do Espiritismo, onde buscarmos normas que nos garantam conduta condizente com a moral social? A resposta, meu caro Márcio, vem agora na palavra de Felipe Salomão. Conforme está ensinado na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, o maior guia e modelo que Deus ofereceu à humanidade é Jesus. Portanto, a regra de melhor procedimento que nós possamos adotar na sociedade é seguir a moral evangélica, seguir os ensinamentos de Jesus em síntese, porque ali está toda a moral. E moral, como nós sabemos, é a regra do bem proceder. Se pudéssemos explicitar um pouco mais, detalhando um pouco mais o Evangelho no sentido da moral, nós poderíamos dizer que há dois caminhos que devemos seguir com o nosso comportamento na sociedade. O primeiro é com relação aos direitos, entendendo a grande lei que diz: o meu direito termina onde começa o direito alheio. Se todos nós observássemos essa regra simples, não precisava haver tanta confusão na sociedade.
Bastava respeitar o direito do nosso semelhante e todas as questões, todas as querelas estariam resolvidas. No campo da moral, Jesus disse que a regra áurea da vida, a lei principal, é fazer aos outros o que queremos que nos seja feito. Ora, se estivermos em dúvida com relação a um procedimento, coloquemo-nos no lugar daquele que vai receber o resultado da nossa ação. Se for agradável, podemos praticá-la. Se nos desagradar, não devemos praticar. Isto é moral, é seguir, sobretudo, o Evangelho de Jesus. Envie sua pergunta ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 1637218282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Escravizemo-nos ao dever com Cristo e o cativeiro divino do Evangelho nos restituirá a verdadeira liberdade. Com esta sábia observação do Espírito Agar, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. A apresentação foi de Nara Carlone e Eurípedes Mendonça. Participação de Euri Carvalho, Márcio Rubens Del Monte e Felipe Salomão. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Agradecemos pela audiência, que Jesus nos abençoe a todos e não deixem de agendar, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã, a qualquer hora, no youtube.com/Idefran Vídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.